Oi, tudo bem? Nós somos do curso do Integrado ao Ensino Médio de Automação Industrial e nós estudamos no Instituto Federal do Campo Suzano. Eu sou a Nayara Queiroz. Eu sou Emily Bittencourt. Eu sou Fabrício da Silva. O nosso trabalho é Mata Atlântica, armadilha fotográfica com liberação automática de alimentos. O nosso orientador é o professor Oswaldo Luiz Assato e o nosso co-orientador é o professor Jairo José Matosinho. O tema foi escolhido pois queríamos atualizar as armadilhas fotográficas de forma que o humano tenha o menor contato possível com os animais, prezando pela segurança dos dois. A utilização deste equipamento se faz necessária pois muitas espécies estão correndo risco de extinção devido ao desmatamento, mudanças climáticas e ao tráfico de animais. A armadilha cumprirá a função de monitorar as espécies do bioma e o liberamento da isca facilitaria a fotografia dos animais. Até o momento, não há um equipamento que faça as duas coisas automaticamente. O bioma da Mata Atlântica foi escolhido pois estamos dentro de sua área e seria fácil para a aplicação do protótipo físico. O objetivo principal foi desenvolver a armadilha fotográfica com liberação automática de alimentos, e para conseguir atingi-lo foi necessário seguir os seguintes passos. Analisar a geografia e a fauna da Mata Atlântica para ver o que funciona e não funciona para este bioma. Escrever sobre o funcionamento das armadilhas fotográficas, que consiste em analisar os modelos convencionais para decidir o que aprimorar. Desenvolver um sistema de liberação de ração, que é o que vai ser entregado à armadilha. Criar simulação em software, circuito, programação e modelagem 3D. E, por fim, identificar materiais adequados para a fabricação da estrutura, de forma a não agredir o meio ambiente e a saúde dos animais. Para a metodologia, foi utilizado o método de revisão bibliográfica, que consiste na revisão de pesquisas feitas por outros autores, com o objetivo de complementar uma pesquisa. Utilizamos de livros disponibilizados pelo Ministério do Meio Ambiente e de artigos da revista científica Sebvix para o desenvolvimento do projeto, com a finalidade de compreender o funcionamento do bioma e da armadilha fotográfica convencional. Este método nos possibilitou observar o que poderia ser aprimorado para o melhor funcionamento da armadilha fotográfica. A armadilha fotográfica já é um instrumento usado por pesquisadores para a captação de imagens que são usadas para pesquisas em livros. Uma armadilha fotográfica é uma câmera ativada por um sensor de presença para fotografar animais em estado selvagem com a menor interferência humana possível. Seu objetivo é produzir imagens de espécies, principalmente aquelas de difícil visualizações pelos pesquisadores, como espécies noturnas e raras. E com esse projeto, essa interferência pode ser diminuída ainda mais. A Mata Atlântica é o bioma brasileiro que percorre toda a costa leste do país. Em 2006, o mapeamento do bioma foi feito pelo Ministério do Meio Ambiente, e o resultado foi de que hoje existe apenas 27% da vegetação nativa do bioma. Nisto, inclusos os estágios de regeneração em todas as fisionomias. Porém, segundo os levantamentos da Fundação SOS Mata Atlântica de 2009, apenas 7,91% do bioma é bem conservado. O clima geral é o tropical úmido de temperatura média máxima de 25 graus e mínima abaixo de 15 graus, e geralmente bastante úmido, com exceção de alguns ecossistemas. Pelo fato da Mata Atlântica ser um bioma com muitos ecossistemas, ela é considerada uma das regiões mais ricas em biodiversidade. A fauna atlântica, apesar de ter espécies que podem ser encontradas em outras regiões, como a onça-pintada, anta e corujas, também é riquíssima em espécies endêmicas. Há 73 espécies endêmicas de mamíferos, sendo 21 espécies e subespécies de primatas, 849 espécies de aves, 730 de anfíbios, 200 de répteis e 270 espécies de mamíferos e por volta de 350 espécies de peixe. O desmatamento da Mata Atlântica teve seu início no ano de 1500, com a chegada dos portugueses ao Brasil. Porém, só no século XX que a exploração atingiu um nível preocupante. Na metade deste mesmo século já era sabido que o bioma estava sendo destruído mais rapidamente do que sua capacidade de autorregeneração. A lista de espécies da fauna ameaçada de extinção, publicada pelo IBAMA em 1989, trouxe os seguintes dados. Das 202 espécies de animais consideradas oficialmente ameaçadas de extinção no Brasil, 171 eram na Mata Atlântica. Esse dado mostra como, há não muito tempo, o bioma já estava em estado de alarme, e uma lista postada em 2003 pelo Ministério do Meio Ambiente lista que o número de espécies ameaçadas subiu para 633, sendo 7 já extintas na natureza.
Para a criação do protótipo, a elaboração de croquis foi necessária para obter uma melhor visualização do projeto. A partir desses rascunhos, conseguimos projetar uma arquitetura através do SolidWorks, que é um software de CAD 3D, no qual é permitida a criação de esboços e a construção de qualquer objeto com modelagem 3D. Bom, a partir disso foi possível simular movimentos e, através desses movimentos, observar as possíveis falhas na criação desses objetos e adaptá-los para um melhor funcionamento. Optamos por utilizar esse software pelo fato de já termos uma familiaridade, em vista que no primeiro ano aprendemos a utilizar algumas funções dele. O Arduino IDE é um software livre no qual escreve o código na linguagem que o Arduino entende, baseada em C, e a partir disso você consegue controlar outros componentes. Também foi utilizado o software Proteus. Ele é um software feito para criar o design de projetos eletrônicos e foi utilizado para criar a parte elétrica do nosso projeto, para que pudéssemos ter uma melhor visualização da ligação dos componentes e testar seu funcionamento. O Arduino Uno é uma placa composta por um microcontrolador que possui pinos de entrada e saída digital e entradas analógicas. Ele é um componente barato, funcional e muito fácil de aprender, e está sendo utilizado no projeto. O motor DC, ou motor de corrente contínua, é da classe dos motores elétricos rotativos, que transforma a energia elétrica de corrente contínua em energia mecânica. Nesse projeto, a gente está utilizando um motor de 12 volts de alto torque, já que precisamos de uma força maior para conseguir fazer a parte mecânica do nosso projeto funcionar. Os sensores de movimento, ou sensores PIR, Passive Infrared, são dispositivos que acendem automaticamente sempre que o sensor detecta algum tipo de movimentação no local em que foi instalado. A câmera escolhida foi uma Sony A5500, porém qualquer outro modelo funcionaria perfeitamente. Agora vamos para a parte do circuito que foi projetado no Proteus. Vou começar explicando como funciona esse regulador de tensão que se encontra na parte superior esquerda. O circuito regulador de tensão tem como função transformar a tensão de entrada de 12 volts para uma tensão de saída menor, 9 volts, com a finalidade de alimentar os equipamentos de acordo com a tensão nominal especificada pelo fabricante. No circuito regulador de tensão foi utilizado o modelo CI7809 e foram instalados dois capacitores, um na entrada, o CI, e o outro na saída, o C2. Eles exercem a função de filtrar, ou seja, diminuir o ruído. A tensão de entrada é de 12 volts e ela é fornecida pela bateria. E o regulador de tensão a transforma para 9 volts. A tensão de 9 volts, ela alimenta o motor elétrico, a solenoide, que aciona a câmera, e o Arduino. E a tensão de 12 volts, por fim, alimenta o sensor de presença. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a simulação do circuito que a Nayara apresentou para vocês. Bom, esse daqui é o mesmo circuito, ele está simulado no Tinkercad, que permite a gente simular tanto o circuito quanto a programação juntos. Bom, aqui é o sensor de presença, aqui é o buzzer, aqui é o motor, os dois relés e o Arduino Uno. Esses cabinhos aqui são as ligações. Ok. Aqui é a programação. É um C++ baseado em C. Aqui tem uma variável T1, que ela é igualada a milhas. Milhas é uma função muito importante e chave no nosso projeto, pois a partir dela nós conseguimos controlar a saída de alimento, porque para que o alimento não saia toda hora, assim como o sensor, assim que passa o animal na frente do sensor, o sensor é acionado e solta um pulso para a câmera e para o motor. Só que o motor ele não pode ser acionado toda hora para que não fique muita comida lá disponível para o animal e ele acaba se tornando dependente daquela comida. Também para não jogar a comida fora, a ração no caso. A câmera pode acionar toda vez que o animal passar, mas o motor não. E milhas ajuda bastante nisso. Aqui eu vou iniciar a simulação. E assim que eu acionar aqui, vocês vão ouvir o som do buzzer aqui que representa a câmera. Porque elas possuem o mesmo acionamento. E por isso foi escolhido. Então, a primeira foto, a segunda foto e a terceira foto. O motor ele não vai ser acionado. Por quê? Quando eu coloquei aqui, o motor precisa atender duas condições. Que o animal passe na frente do sensor e que milhas seja maior que T1 mais o intervalo de tempo. T1 é aquele tempo que mediu aqui. Então, no começo quando o Arduino é ligado, T1 vai ser igual a 0. E ele só vai acionar o motor se o tempo atual
for maior que 0, mais o intervalo de tempo. O que isso significa? Que ele tem que esperar para ver se já passou 1 hora, ou o tempo, né, que eu coloquei aqui 30 segundos, se milhas já é maior que 0 mais 30 segundos. Se for maior, se for tipo 45 segundos, ele aciona o motor, senão não. Então, como já passou esse tempo aqui, como a gente pode ver na hora do simulador, a gente consegue simular aqui e ele vai rodar o motor. Ele vai tirar mais 3 fotos. E vai acionar o motor. O motor fica acionado um tempo suficiente para girar a rosca sem fim que a Nayara mostrou e para alimentar, para cair a ração ali no pote do animal, que seja suficiente. Esse tempo aqui, a gente prevê que será de 1 hora. Então, se a armadilha for ligada a meio-dia, ele só vai liberar alimento a partir de 1 hora da tarde, ou se não passar animal nesse intervalo, se passar animal só 1h30 na frente do sensor, vai só 1h30. E aí vai ter que esperar até 2h30 para acionar de novo. Para que sempre haja comida, para garantir que o animal vai passar um tempinho, pelo menos, 5 segundos ali para comer a comida, e conseguir a captura das fotos da melhor maneira possível. O animal não se torna dependente dessa comida, pois a quantidade de ração que vai ser liberada não vai ser suficiente para que o animal seja dependente daquilo, para que ele sobreviva daquilo. E as armadilhas fotográficas já são colocadas em locais que tem a comida ali do animal pesquisado. Então, ele não vai se tornar dependente daquilo, ele vai ter que continuar caçando para conseguir a comida. Esse é o objetivo principal do projeto, é para que o pesquisador não precise ir até o local para colocar comida toda vez, para colocar uma isca para o animal, para garantir que o animal passe na frente da câmera, como é os métodos utilizados hoje. É visando a menor interação possível do humano com o animal. A estrutura foi projetada através do software SolidWorks, com o objetivo de acomodar os componentes necessários para o funcionamento da armadilha fotográfica, com a parte integrada da liberação automática do alimento. O material que pensamos para uma futura impressão seria os filamentos de policarbonato e terafilato de polietileno. Bom, a arquitetura foi feita se baseando nas caixas estanques, iguais às que as armadilhas fotográficas convencionais possuem. As caixas estanques estão acomodando os componentes eletrônicos que fazem parte do funcionamento do projeto, e eles são componentes que não podem ficar expostos ao ar livre. E essas caixas impedem que esses componentes estraguem pela chuva ou qualquer ocorrência que pode acarretar em algum problema maior no seu funcionamento. Para prender a nossa arquitetura em alguma árvore ou pedaço de tronco, fizemos um suporte baseado no que existe em armadilhas fotográficas normais. Nele é possível passar um cinto ou uma corda, o que preferir, para deixar ele fixo no local onde você deseja que ele fique. No mecanismo para levar a comida até o pote de ração, fizemos uma rosca sem fim. Bom, o animal passa na frente do sensor e esse sensor de hora em hora avisa o motor que ele deve funcionar. Quando o motor funciona, ele faz com que a rosca sem fim gire no seu próprio eixo, fazendo com que o alimento que está diretamente ligado a ela ande até o tubo que está preso um suporte para o pote de ração. O alimento fica guardado aqui dentro desse recipiente, que está diretamente ligado à rosca sem fim. O mecanismo da rosca sem fim foi escolhido para que haja o menor desperdício possível do alimento, já que a rosca sem fim sempre vai fazer com que o alimento seja jogado para frente e não fique preso em lugar nenhum. Bom, conseguimos cumprir todos os objetivos determinados para a criação do projeto, visando ao máximo o bem-estar do animal, e somos muito gratos aos professores que nos ajudaram nessa jornada. Esses 3 anos de aprendizado foram essenciais para chegarmos aqui. Obrigado pela atenção e espero que tenham gostado.